Exercício número 1 da aula 91 do segundo ano do ensino médio. Calcule a inversa da matriz abaixo pelo método da matriz adjunta. Então vejamos, nós temos uma matriz A que tem os elementos da primeira linha 1 e 2 e da segunda linha 3 e 0. O que eu estou querendo calcular aqui? Eu quero calcular a matriz inversa. A matriz inversa é representada com esse menos 1 lá no expoente, tá? Pois bem, só que eu quero calcular essa matriz inversa através do método da matriz adjunta. Como é que eu vou fazer isso? Bom, existem alguns passos para a gente calcular, tá? O que é que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular os cofatores desta matriz, tá? Mas como é que eu calculo o cofator? Então, eu vou calcular o cofator de cada elemento. Vou escrever aqui esses elementos de uma forma geral. O elemento A, 1, 1. O elemento A, 1, 2. O elemento 2, 1. E o elemento A, 2, 2. Esse aqui eu estou descrevendo a localização dos elementos. Como é que eu faço para calcular, então, o cofator de cada elemento? Ou seja, o cofator do elemento A e J. O que significa A e J? O A é o elemento, o I representa a linha em que o elemento está e o J representa a coluna. Então, por exemplo, esse elemento A1, 1 está na primeira linha e primeira coluna, tá? Como é que eu faço isso? Eu faço através dessa formulazinha aqui, ó. Menos 1 elevado a I mais o J, ou seja, a linha mais a coluna em que ele está, que multiplica o determinante do que sobra da linha e da coluna selecionada, tá? Nós já vamos ver bem certinho como é que isso funciona. Então vejamos, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu vou calcular o cofator do elemento A1, 1. O elemento que está na primeira linha e primeira coluna. Então vejamos, da fórmula eu tenho menos 1 elevado I mais o J, linha 1 mais coluna 1, vezes. Agora perceba o que vai acontecer aqui, ó. Esse determinante eu vou eliminar a linha e a coluna. O que sobra aqui é só o determinante, com a matriz de ordem 2 por 2. Então, o determinante nesse caso aqui, o valor é 0. Então, vejamos o nosso cálculo. Vai ficar menos 1 elevado a quanto? 1 mais 1 é 2, vezes o 0. Nem precisaria continuar, mas vamos lá. Ó. Menos 1 ao quadrado vai dar 1, só que 1 vezes 0, o resultado vai dar 0. Pronto, está aqui. Calculei o primeiro. Agora eu vou calcular o segundo. Cofator de A1, 2, ou seja, o elemento que está na primeira linha, segunda coluna. Então vai ficar menos 1 elevado a linha mais a coluna, vezes. O que é que sobra aqui? Se eu eliminar a primeira linha e segunda coluna, sobra só o elemento 3. Então, aqui eu vou ficar com menos 1 elevado ao cubo, tá? Menos 1 elevado ao cubo, vezes o 3. Menos 1 elevado ao cubo é o próprio menos 1. Vezes o 3, o resultado aqui é negativo 3. Vou calcular agora o cofator do elemento A2, 1. Segunda linha, primeira coluna. Então, é menos 1 elevado a segunda linha, primeira coluna, vezes. O que é que sobra se eu eliminar a segunda linha e a primeira coluna? Sobra somente o elemento 2. Então, eu vou ter aqui menos 1 elevado ao cubo vezes o 2.
Menos 1 elevado ao cubo é menos 1, que vai multiplicar o 2. Então, vou ter como resultado negativo 2. E o último cálculo que eu vou fazer é o cofator do elemento A22, que é menos 1 elevado a segunda linha mais segunda coluna vezes. Ora, se eu vou eliminar a segunda linha e a segunda coluna, sobra somente o elemento 1. Então, vou ter aqui menos 1 elevado à quarta potência, que vai multiplicar o 1. Menos 1 elevado à quarta potência é 1 positivo. E 1 vezes 1, o resultado é 1. Pronto. Encontrei aqui e vou montar essa matriz. Vou representar essa matriz dos cofatores como uma linha aqui em cima. Então, A'. Então, vou ter os elementos 0, menos 3, menos 2 e 1. De acordo com o que a gente fez aqui em cima, com o esqueleto que eu montei lá em cima da aula. Tá? Bom, o que eu faço agora? Eu vou escrever a sua transposta. Como que eu vou representar a matriz transposta da matriz dos cofatores? A, linha, e vou colocar um T maiúsculo para representar a transposta. Mas o que significa a transposta? Na transposta, a linha vira coluna. Então, a primeira linha vira a primeira coluna. A segunda linha vira segunda coluna. Pronto. Calculei aqui a transposta. Certo? Agora nós podemos continuar o nosso desenvolvimento. Agora eu vou seguir para o último passo. O que é que eu faço? Eu vou pegar aquela matriz transposta dos cofatores e cada elemento dela eu vou dividir pelo determinante da matriz A. Então, vejam o que acontece aqui. Ó. Eu vou pegar essa matriz transposta dos cofatores. Quais são os elementos que ela tem? 0, negativo 2 e menos 3 e 1. Eu deixei ela bem espaçosa aqui para fazer a última etapa. Eu vou pegar o determinante dessa matriz A e vou dividir pelos elementos. Então, aqui é menos 6, aqui é menos 6, menos 6 e menos 6. Ao resolver essa divisão, eu tenho aquilo que a gente conhece como matriz inversa. Então, vamos lá. 0 dividido por menos 6. Então, vamos escrever aqui. Então, esta matriz inversa vai ser igual. 0 dividido por menos 6 é 0. Agora, menos 2 dividido por menos 6. Menos com menos é mais. Agora, eu vou simplificar essa fração aqui. Eu vou simplificar por 2. Ó, o que é que vai sobrar? Vai sobrar 1/3. Aqui embaixo, menos com menos é mais. Eu vou simplificar aqui por 3. Então, o resultado vai dar 1/2. E aqui 1/6 eu vou deixar exatamente como sendo 1/6. Estes são os elementos que nós estávamos procurando através da matriz adjunta. A matriz inversa, utilizando os conhecimentos que nós temos sobre matriz adjunta. Ainda uma última coisa aqui, ó. Só esqueci de colocar o negativo 6 aqui. Então, portanto, esta última aqui ainda é uma fração. Mais com menos é menos. Então, vai ficar negativo 1/6. Agora sim, encerramos
a nossa conta. Exercício número 2. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos construir, ou seja, nós vamos encontrar qual é a matriz inversa desta matriz. Então, se nós chamarmos essa matriz de A, o que é que nós estamos querendo saber? Nós estamos querendo saber a inversa desta matriz A. E a exemplo do que nós fizemos no exercício 1, nós vamos usar a matriz adjunta aqui para encontrar, então, essa inversa da matriz, certo? Pois bem, então, primeiro de tudo, o que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro montar uma matriz com os cofatores desses elementos. Depois, nós faremos a transposta desta matriz dos cofatores. Vamos calcular o determinante dessa matriz A e vamos, para cada elemento daquela transposta da matriz dos cofatores, nós vamos dividir pelo determinante dessa matriz, certo? Bom, qual que é a primeira coisa, então, que nós vamos fazer? Nós vamos calcular, então, os chamados cofatores. Para calcularmos os cofatores, nós vamos usar essa formulazinha aqui, ó. O cofator do elemento A, que está na linha I e na coluna J, vai ser igual a menos 1 elevado à localização da linha mais a localização da coluna vezes o determinante daquele elemento que está na linha e na coluna que nós vamos utilizar, certo? Pois bem, então primeiro vamos montar o esqueleto dessa matriz aqui. Nós temos uma matriz A e esses elementos é uma matriz de ordem 2, porque tem duas linhas e duas colunas. Então tem duas linhas e duas colunas. Ou seja, esse é o elemento que está na primeira linha, primeira linha, segunda coluna. Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Eu montei essa matriz aqui, o esqueleto dela, só para a gente começar a calcular, então, esses cofatores, tá? Então, vamos lá. O cofator do elemento A1, 1, será igual a menos 1 elevado a I mais J, ou seja, 1 mais 1, vezes esse determinante do cofator que eu vou calcular aqui do primeira linha e primeira coluna. O que significa isso? Que tirando a primeira coluna e a primeira linha, sobra o quê? Sobra só o zero. Então, esse é o valor do determinante, certo? Pois bem, agora, continuando a minha conta, aqui vai ficar menos 1 elevado a 1 mais 1 é 2, vezes o zero. Nem precisamos continuar essa conta, né? Porque qualquer coisa multiplicada por zero vai dar zero. Esse é o primeiro elemento que nós encontramos. Agora vamos para o próximo. O cofator de A1, 2, ou seja, o elemento que está na primeira linha, segunda coluna. Então, aqui vai ficar menos 1, que é da fórmula. Lá em cima, vou trocar. A linha é 1, a coluna é 2, vezes aquele determinante. Então, o que eu excluo? Eu excluo a primeira linha e a segunda coluna. O que é que sobra? Sobra o número 1. Continuando aqui, então eu tenho menos 1, que vai ficar elevado ao cubo, que vai multiplicar o 1. Ora, menos 1 elevado ao cubo é menos 1. Então, vou ter menos 1 que multiplica o 1. Consequentemente, o resultado é menos 1. Esse é o segundo elemento. Pois bem,
Vamos calcular agora do elemento A, que está na segunda linha, primeira coluna. Então, aqui eu tenho menos 1 elevado a linha 2 mais a coluna 1, vezes. Perceba, se eu tirar a linha 2 e a coluna 1, o que sobra? Sobra o elemento 3. Então, eu vou ter menos 1 elevado ao cubo, que vai multiplicar o 3. Menos 1 elevado ao cubo é menos 1, vezes o 3, eu vou ter resultado negativo 3. Esse é o elemento. E a última, o elemento A22. Então, é menos 1 elevado, linha 2 mais coluna 2, vezes. O que eu vou fazer agora? Eu vou lá em cima e vou tirar a linha 2 e a coluna 2. O que é que sobra? Só o elemento 2. Então, vou ter menos 1 elevado à quarta potência vezes o 2. Pois bem, todo número negativo elevado a um expoente par fica positivo. Então, 1 vezes 2, o resultado é 2. Certo? Vou identificar esta minha matriz, porque agora eu vou substituir aqui, como ela sendo a matriz dos cofatores. Vou identificar com essa linha aqui em cima. Então, o primeiro elemento é 0, o segundo, menos 1. Terceiro, menos 3. Quarto, 2. O que eu vou fazer agora? Eu vou escrever a matriz transposta dela. Transposta. A matriz transposta será identificada como a linha, para identificar que é dos cofator, e esse T. O que é uma matriz transposta? É aquela em que eu transformo a linha em coluna. Então, a primeira linha vira a primeira coluna, 0 e menos 1. A segunda linha vira a segunda coluna, menos 3 e 2. Pronto, aqui está. O que é que eu vou ter que fazer depois? Vou achar o determinante da matriz original, tá? Então, eu vou calcular o determinante da matriz A. Quais são os elementos da matriz A? Matriz original, 2, 3, 1 e 0. Então, vou escrever a matriz A aqui. 2 e 3, 1 e 0. Dois, 3, 1 e 0, só para não confundir. Tá? Então, eu vou calcular o determinante dessa matriz. Para calcular o determinante da matriz A, eu faço o produto dos elementos da diagonal principal, ou seja, 2 vezes o 0, menos o produto dos elementos da diagonal secundária, que nesse caso é 1 vezes o 3. 2 vezes 0 é 0, menos 1 vezes 3 é 3. E 0 menos 3 é negativo 3. Então, o determinante da matriz A será igual a negativo 3. Por que esse determinante é importante? Porque eu vou pegar lá a minha matriz transposta dos cofatores. Então, veja bem. Eu vou pegar a matriz A dos cofatores, só que a sua transposta. E vou escrever elas aqui. 0, menos 3, menos 1 e 2. E agora eu vou dividir pelo determinante da matriz A. Cada elemento. Menos 3, menos 3,
menos 3 e menos 3. Ok? Isso aqui será a matriz inversa. Porque 0 dividido por menos 3 é 0. Menos 3 dividido por menos 3 é 1. Menos 1 dividido por menos 3 vai dar negativo. Negativo com negativo, positivo. Então, vai dar positivo 1/3. E aqui, mais com menos, fica menos. E 2 dividido por 3 vai dar 2/3. E aí, sim, eu tenho a matriz inversa. Ou seja, aquele valor que eu estava procurando lá no início. Os elementos são 0 e 1 na primeira linha, 1/3 e negativo 2/3 na segunda linha.